Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é os benefícios do altruísmo. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Sermos bons para os outros faz bem para nós mesmos? É isso que nós vamos analisar no programa de hoje, do Entre Dois Mundos, e recebendo aqui nos estúdios da FEB TV, em Brasília, Edna Fabro, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vinda, Edna. Muito obrigada, Geraldo. Um prazer estar aqui novamente. Que bom, querida. E também aqui Erickson Saraiva, que é evangelizador da juventude na FEB. Seja bem-vindo, Erickson. Muito obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui e é uma oportunidade única poder contribuir com a divulgação falando desse tema tão importante. Pois é, falando desse tema tão importante, a gente já começa, Edna e Erickson, com a própria palavra. Uma palavra bonita, não é? Um tanto quanto difícil também. O que é altruísmo? Eu falava há pouco que quando me foi passado o tema, ao receber o convite para o programa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no dicionário, né? Porque realmente é uma palavra não muito comum, né? E o dicionário nos diz que altruísmo é amor ao próximo, é abnegação, é dedicação ao próximo. E é isso mesmo que a doutrina espírita nos convoca. Jesus já disse amar o vosso próximo como a si mesmo. Então, ser altruísta é estar fazendo bem ao nosso alcance a todos os nossos irmãos de humanidade, porque o nosso próximo não é somente aquele que está ao nosso lado, mas é toda a humanidade. Ainda não temos condições de amar o nosso próximo dessa forma. Amamos aqueles que estão ao nosso lado. Mas um dia nós praticaremos o bem para toda a humanidade. Então, altruísmo é esse bem que podemos fazer, que temos que fazer, que Deus nos convoca a fazer em relação ao nosso próximo. Ô Erickson, e qualquer um de nós pode ser altruísta? Como a Edna falou, altruísmo é amar. E qualquer um de nós podemos amar. Ela também falou do amar ao próximo, como a si mesmo. E esse como a si mesmo, nós precisamos conhecer, saber como eu me amo. E o Evangelho, as obras da codificação nos ensina a nós nos amarmos para podermos amar. A questão 917 do Livro dos Espíritos nos convida a nos conhecermos as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, para sermos essa pessoa que consegue amar o próximo. Quando a gente, Erickson, Edna, a gente olha para o outro, a gente também está abrindo um espaço para, de repente, olhar mais para nós mesmos? Sem dúvida, porque a gente se reflete no próximo. Então, à medida que nós nos aproximamos, que nós interagimos com os nossos irmãos, nós vamos nos conhecendo também melhor. O que não gostamos no próximo, nós logo vamos perceber que nós também temos aquele defeito, aquela mazela ainda para ser combatida. É quase que um espelho. É quase que um espelho, sim, porque a gente enxerga no outro o mal que ainda está em nós. E aí é mais fácil a gente combater. E o altruísta, Erickson, a gente pode dizer que ele por esse bem que ele faz ao próximo, ele é mais feliz do que aquele que... O que seria o contrário do altruísta? O contrário do altruísta é o egoísmo. Não é? Aquele que traz ainda o egoísmo muito forte no seu coração, traz o aspecto do primeiro eu, não se preocupando com o próximo.
E quando a gente, complementando o que a Edna falou, quando a gente tem esse contato com as necessidades, isso nos tira da zona de conforto. Sim. Faz com que a gente passe a analisar a nossa vida, a valorizar o que nós temos. E isso promove essa mudança, incentiva em nós o esforço, o empenho de nos melhorarmos, de nos conhecermos, para sermos essas pessoas do bem. Então, Eric, no caso altruísta, a gente pode dizer que ele é mais feliz do que o... Ele é mais feliz, porque ele pauta a sua vida pela simplicidade. Ele tem esse dom, essa facilidade do altruísmo como uma forma espontânea. Então ele trabalha muito de uma forma realmente espontânea, fazendo bem até de uma forma intuitiva. Ele traz essa simplicidade na vida dele, nas ações que ele pratica no bem. É importante a gente verificar, né, que a prática do bem, ela nos faz muito bem. Né? Quando a gente pratica, quando a gente consegue colocar um sorriso no rosto de uma pessoa sofrida, que está angustiada, aquilo nos enriquece a alma. Né? A gente se sente feliz? A gente se sente feliz. E no caso, por exemplo, muitas pessoas, nós mesmos ainda buscamos a felicidade no consumismo, né? E a gente ter as coisas, às vezes usufruir das coisas materiais. Isso não é uma espécie de ilusão, porque essa felicidade que o altruísmo ela promove, não é essa coisa passageira, né? Não. A nossa humanidade, a nossa sociedade ainda está muito materializada, né? O egoísmo ainda impera entre nós, infelizmente, né? E esses bens materiais ao qual a sociedade se apega tanto nos dias de hoje, eles são passageiros, nós sabemos disso, né? É uma felicidade ilusória, ela passa, ela não fica, ao passo que a felicidade trazida pelo altruísmo, por aquele que pratica o bem sinceramente, ela é permanente. E a gente pode afirmar, Edna e Eric, que hoje em dia, as crianças, os jovens, porque a gente já sente uma mudança que está ocorrendo, isso é evidente, não é? Essa nova geração que está vindo aí, ela já tende a ser naturalmente mais altruísta do que egoísta? Alguns espíritos que reencarnam, bem sabemos, a doutrina espírita nos traz alguns relatos de que são espíritos mais evoluídos, já com a bagagem de conhecimento bastante avançada em alguns aspectos. Isso facilita com que elas sejam mais altruístas, com que elas compreendam mais o verdadeiro amor, que a felicidade está em servir, trazendo essa simplicidade da vida e até se blindando em alguns momentos para todo esse consumismo, né, que a mídia televisiva, as redes sociais estão o tempo todo disseminando, nos convidando ao ter um carro novo, ao ter uma roupa de marca, ao se mostrar perante a vida. E na verdade não é isso, né? A gente precisa ser pessoas do bem, ser pessoas melhores. Muito mais do que ter propriedades. Muito mais do que ter propriedades. Perfeito. Sim, Eric e Edna, nós vamos chamar um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho. E você? Você se acha mais altruísta ou mais egoísta? A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito dos benefícios do altruísmo. Edna e Eric, a gente estava falando sobre a questão do bem ao próximo, que acaba fazendo um bem para nós, né? Mas como é que a gente poderia entender efetivamente na prática que não necessariamente o bem está nos prazeres materiais, e sim num desprendimento, numa abnegação? Como é que é isso materializando para nós? Nós somos espíritos imortais.
E a nossa vida aqui é uma passagem muito breve. Nós estamos como numa escola de aprendizado. Nossa vida verdadeira é a espiritual. E esses benefícios materiais, a matéria, quando passamos para o lado de lá, nós não levamos nada disso. Nada disso tem a menor importância quando estamos no mundo espiritual. O que a gente leva quando morremos? Nós levamos os sentimentos que vivenciamos, nós levamos os valores que conseguimos armazenar, nós levamos o bem que fazemos. Nada que é material vai. Nada que material vai, não vai nada disso ao nosso lado, né? Então, por isso, os verdadeiros valores aos quais nós temos que nos dedicar são os valores morais. São aqueles que nos enriquecem, que nos favorece o nosso processo evolutivo. A Edna falou logo no início do programa sobre a questão da referência que Jesus nos faz, né, Eric? Do amor ao próximo. E ele ainda agregou valor a esse ensino, né, que vem desde o Antigo Testamento, a necessidade de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, mas ele acrescenta ainda, amar o próximo como ele nos amou. Então ele se coloca como a nossa referência. Como seguir esse exemplo de Jesus? Devemos buscar a simplicidade na vida. Devemos estar no mundo sem ser do mundo. Isso significa buscar compreender o que está à nossa volta, deixando de lado o egoísmo, né? Como o Evangelho nos ensina, devemos nos esforçar ou empenhar todo o esforço possível para combater esse egoísmo, o aspecto do eu querer ter, do eu querer ser, e sim valorizar mais a simplicidade. Jesus, a gente analisar a vida dele, foi uma vida muito simples, de exemplos no bem, de exemplos auxiliando o próximo. Então é para esse aspecto que a gente tem que olhar a nossa vida, que a gente tem que pautar a nossa vida. Na simplicidade, no respeito, no discernimento, compreendendo tudo que acontece conosco e tendo a certeza de que, como Edna falou, de que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, trazemos experiências de vidas passadas, que algumas das vezes são provas que escolhemos, ou outras não foram impostas, mas que precisamos estar nessa vida conscientes dessa mudança. Pois é, hoje na nossa realidade material, a gente vive assim um dinamismo muito grande. Muitas coisas acontecem, né, muito rapidamente, e a gente vê muitas coisas preocupantes, inclusive. Parece que está meio que ruindo. Parece que não há muita base, não há muita superfície, os valores estão meio que invertidos, tantas coisas que nós estamos aí acompanhando que às vezes até nos deixam perplexos. O que estaria nos indicando aí, Edna e Eric, que de fato nós estamos caminhando mais para esse rumo do altruísmo e não ainda nos mantendo no egoísmo? O mal aparece muito mais que o bem, né? Então, lembrando que nós estamos numa fase de transição, e essa transição, normalmente uma transição, ela é um pouco tumultuada, e a nossa sociedade está vivendo isso. O Eric falou há pouco das crianças, dos jovens que estão chegando agora com uma outra cabeça, uma outra visão da vida, né? Já mais bem preparados para vivenciar esse mundo novo que nós estamos aguardando. Né? Então, é difícil para nós ainda, espíritos ainda ignorantes que somos, estar abandonando de uma hora para outra o egoísmo e vivendo altruisticamente, né? Que é o ideal. Vivendo né? bem, que é o ideal, ainda é muito difícil para nós. Mas nós já estamos nesse caminho. Então, apesar da sociedade estar mostrando um ambiente, uma visão, mostrando uma visão tumultuada dos valores, a gente vê que os valores estão sendo desprezados. Nós estamos crescendo, sim. Nós estamos aprendendo. O Edna e Eric, o que vocês veem assim, Eric? Qual seria hoje a maior necessidade do mundo?
A maior necessidade do mundo hoje que eu enxergo é as pessoas, de uma certa forma, combater esse egoísmo. É muito difícil empresas e pessoas, né, o tempo todo incentivando o consumismo. As pessoas precisam parar e olhar o próximo. Precisa ter esse momento de autorreflexão, de autoconhecimento. Está faltando isso? Está faltando isso, está faltando isso. Quando a gente olha para o próximo, vê inclusive as suas necessidades e fraquezas, a gente também está se reconhecendo necessitado e frágil? Quando a gente olha o próximo, a gente sente uma realidade que até então a gente não conhecia. Por quê? Porque eu estava no meu mundo, dentro da minha casa, protegido, com os pais, num ambiente seguro, e quando eu me deparo com uma realidade de pobreza, de fome, aquilo ali me choca. E eu passo a me preocupar ou a ter a importância de que eu preciso fazer algo. Então, uma transformação que o mundo precisaria enxergar é olhar também para essas necessidades que existem, que estão à nossa volta. Estatisticamente, quantas pessoas passam fome, quantas pessoas passam frio nessa época de chuva, e muitas das empresas, pessoas não olham isso. Mas, Eric, a gente tem já alguma ação, Edna, eu gostaria que você também abordasse, que já se volta para o bem, né, voltada assim mais para o altruísmo, seja de empresas, seja pessoais, enfim. A gente já tem alguns exemplos nesse sentido? Sim. Nós temos também já hoje a vivência do Evangelho. Na verdade, o Evangelho, a maior necessidade neste momento na sociedade humana é Jesus, né, no coração, é Jesus na prática, no dia a dia nosso, é essa vivência do Evangelho. Mas nós já temos muitas ações, sim, no bem, nós temos muitas assistência social, as próprias empresas já criam com seus funcionários trabalhos voluntários para auxiliar. E nós temos a prática da caridade de forma já bastante, não o que deveria ser, mas já temos a caridade material, a caridade moral, pelas próprias onde pessoas são acolhidas, né? Exatamente, as pessoas são acolhidas, são ouvidas, né, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Então nós já temos várias ações, e nós temos muita gente fazendo o bem. A gente vê exemplos muito positivos dentro da sociedade. Que bom. Muito bem, Eric e Edna, nós vamos para um breve intervalo, já vamos voltar para o terceiro e último bloco desse programa, respondendo às suas perguntas sobre essa questão do altruísmo, do bem ao próximo. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito dos benefícios do altruísmo. Agora é o momento da gente responder as suas perguntas aqui com a Edna, vice-presidente da FEB, e também com o Eric, que trata do trabalho da evangelização da juventude, não é, Eric? É um trabalho desafiador, não é? É muito desafiador, muito mesmo, porque os jovens nos procuram com muitas dúvidas. E temos a oportunidade de plantar no coração desses jovens a esperança, o respeito, o amor ao próximo. Que beleza. Olha, Edna, Solange Lima, do Rio de Janeiro, ela pergunta: se todo mundo sabe que fazer o bem é o caminho da salvação, então por que é tão difícil executar essa certeza? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, sim. Olha, Solange, nós somos espíritos imperfeitos ainda, esse é o grande problema. Trazemos ainda o orgulho, o egoísmo, que nos impede de estarmos nos dedicando plenamente ao nosso próximo. Mas eu digo a você, nós estamos já a caminho. Nós já temos condições, nós já conseguimos nos comover diante da dor do próximo. Nós já conseguimos ouvir o nosso próximo quando ele está sofrido.
nos nossos lares, nós já amamos aqueles que estão em torno de nós. Há uma solidariedade. Há uma né? solidariedade, há uma compreensão, a paciência, a tolerância. Nós já estamos aprendendo tudo isso. Então temos que ser positivos, temos que ser otimistas. A vida não dá saltos. A evolução vai passo a passo. E nós estamos nesse caminho. Já aprendemos muito. Já temos na teoria muitos desses ensinos que o Evangelho nos trouxe, que Jesus nos trouxe. Precisamos mais de um esforço para colocar em prática. E cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Quando conseguimos, o egoísmo será banido da humanidade. Nós amaremos uns aos outros. Ainda é um combate conosco mesmo, é uma luta íntima. Né? E devemos lembrar também que, por sermos espíritos imortais, trazemos muitas das vezes essa reminiscência do passado, esse egoísmo ainda muito forte, mas temos a certeza também do futuro, né, que não acabaremos aqui, e que esse futuro depende de nós, do esforço que a gente faz, de vencer essas tendências ainda egoísticas que trazemos. Então é um desafio realmente, Solange. Precisamos nos conhecer, como Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E é tão interessante, né, Eric, Edna e Solange aqui que nos pergunta, que todos nós chegaremos um dia à perfeição, né? Sim. Estamos nesse caminho. Né? Sim. Verdade. Só depende de nós. Ninguém pode fazer por mim. O esforço é meu, é individual. E vou demorar mais ou menos de acordo com o meu esforço Pois é. nessa caminhada. Quanto mais a gente se esforçar, mais apressa o passo, melhor para nós. Né? Melhor para nós. Sem precipitação, né? Sem precipitação. A precipitação não no sentido dar um passo maior do que eu posso, mas eu posso acelerar. Certo. Como? Buscando os estudos que, por exemplo, a Federação Espírita oferece e outras casas espíritas oferecem também. Exato. Acelera essa nossa evolução. Olha só, Eric e Edna, o Marcos Henrique comenta em torno disso que a gente está conversando. Minha vida mudou depois que passei a me importar menos comigo mesmo. Estar para os outros é um aprendizado que enriqueceu minha vida. Olha que bonito o testemunho. É um belo testemunho, né? Um belo exemplo. Ele, no esforço, ele está deixando o egoísmo, ele está deixando de se preocupar com ele mesmo e se preocupando com o outro. E isso está transformando a vida dele, está tornando a vida dele melhor, ele está sendo mais feliz. Esse é o nosso objetivo. Esse é o caminho, né? Porque todos nós queremos ser felizes. Esse é uma busca de todos nós, a felicidade. E a felicidade vem no momento em que nós deixarmos de olhar só para nós. Porque nós nascemos para conviver uns com os outros, que é o que Deus quer. Exato. Né, para todos nós. Então, é esse o caminho. E é tão interessante, né, Edna? Porque quando a gente faz o bem, como, né, o Marcos Henrique cita aqui, ele se dedica, ele olha o outro, ele também não deixa de estar se ajudando, né? Sim. Está olhando para si, mas não de forma egoísta, né? Isso é tão profundo, né? E sente o prazer de ajudar, as emoções do amor, da caridade. E aí nesse olhar, nesse olhar para o outro, a gente reconhece e fica mais fácil a gente trabalhar o que existe de ruim ainda em nós, no nosso comportamento. E olha só. Isso então, mesmo. É bacana. Marta Luz, pelo Facebook da FEB TV. Começar a caridade com as pessoas da família é o primeiro passo. Mas eu tenho tantas questões mal resolvidas com os meus familiares que me sinto incapaz de ajudar os outros. Como posso mudar isso? Marta, pelo esforço. Nós comentamos há pouco que trazemos essas experiências, vivências do passado, de vidas pretéritas. E estamos juntos em família, em sociedade, não é por acaso. Estamos juntos para que nos esforcemos em resolver esses conflitos, essas situações. E Jesus confia, acredita no nosso potencial de conseguirmos vencer esses obstáculos.
mas requer de nós um esforço constante, diário. O Emmanuel sempre disse para Chico, né, para que ele tenha perseverança, persistência no trabalho, nas ações que ele se propôs a fazer nessa reencarnação. E esse é um conselho que devemos trazer para nossas vidas. Tem uma frase de Charles Chaplin que eu gosto muito, que é: a persistência é o caminho do êxito. Então, se a gente olhar essa frase, a gente consegue ter êxito em tudo que a gente quer conquistar. E Emmanuel diz que a perseverança é a base da vitória. É a base da vitória. Edna, a família é um cadinho purificador, não é? Exatamente. Nós não estamos, por acaso, nós não nos reunimos na família por acaso. Muitas vezes são dívidas do passado que temos com A ou B, e a providência divina nos dá a oportunidade de virmos em família para que nós possamos superar esses ódios, revoltas, mal que fizemos a alguém. E temos a família é uma oportunidade para isso. Então, sempre há as dificuldades de relacionamento, né? No nosso estágio evolutivo, esse relacionamento ainda é muito complicado. Mas o esforço, como o Eric falou, nos cabe a cada um, para que a gente possa vencer e possa superar e cumprir aquilo que muitas vezes nós mesmos determinamos antes da reencarnação. Muita paciência e muita tolerância, né? Exato. Edna, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a colaboração, viu? Seja sempre bem-vinda. Eu é que agradeço, é muito bom estar aqui falando desses assuntos tão importantes para a nossa existência. Que bom, Eric, também muito obrigado por sua participação. Eu agradeço, é um prazer realmente poder compartilhar, ter essa conversa bem franca, falando sobre o Espiritismo. Que bom. Agradecemos também a sua participação, as perguntas que enviou aqui para o Entre Dois Mundos. Esteja conosco em todos os programas. Estamos sempre aos sábados, às 13 horas, agora pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode nos assistir abertamente. Muito obrigado pela presença e até o próximo Entre Dois Mundos.